Bem-vindos a mais uma aula do Instituto Ginead. Olha só, quando a gente fala de sucesso nos investimentos, é muito fácil pensar só em números, gráficos, planilhas, né? Mas a verdade é que o jogo é muito mais complexo. Ele depende e muito de dominar uma variável super imprevisível. Nós mesmos. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar de cabeça nesse tal de fator humano por trás do dinheiro. Para começar, vamos pensar nessa pergunta aqui que é bem provocadora. Porque o maior inimigo do nosso dinheiro podemos ser nós mesmos. Só estranho, né? Mas acredite, faz todo o sentido. As nossas emoções, aqueles atalhos que a nossa mente pega, tudo isso pode e muitas vezes vai sabotar até o plano financeiro mais bem feito. E olha, essa citação aqui resume perfeitamente o que a gente está falando. A jornada de investimento é sim uma maratona de finanças, mas é também, e talvez principalmente, uma maratona de autoconhecimento. Saber de finanças é o básico, é crucial. Mas no fim das contas, se entender como a gente funciona, isso é o que vira o jogo no longo prazo. Beleza, então por onde a gente começa essa jornada de autoconhecimento financeiro? Bom, o primeiríssimo passo é saber para onde se quer ir. Pensa bem, investir sem ter metas claras é a mesma coisa que entrar num barco sem mapa nem bússola. A pessoa pode até se mexer bastante, remar muito, mas a chance de chegar em algum lugar que vale a pena é, bem, pequena. E para transformar aqueles sonhos que ficam só na nossa cabeça em algo palpável, existe uma ferramenta fantástica, o método SMART. Cada letrinha aí tem um porquê. A meta tem que ser específica para saber exatamente o que se quer, mensurável para poder medir o progresso, atingível, né, para não ser só frustração, relevante, ou seja, tem que fazer sentido para a vida da pessoa e o mais importante talvez ter um prazo, um tempo limite para acontecer. Vamos ver um exemplo prático para ficar bem claro. Olha só essa meta: economizar R$ 50 mil para a entrada de um apartamento até dezembro de 2028. Percebe a diferença? Não é só, quero comprar um AP. Não, aqui tem um valor específico, um propósito claro, que é a entrada, e uma data limite. Isso sim transforma um desejo vago num verdadeiro plano de ação. Tudo bem, definimos as metas, temos o nosso mapa, parece que tá tudo certo, né? Mas é agora que a gente precisa falar sobre os monstros que aparecem no caminho. Mesmo com o melhor dos planos, a nossa própria mente pode nos sabotar. A gente está falando dos vieses comportamentais. São os atalhos mentais que, podem nos levar para cada decisão financeira errada. O primeiro desses monstros é o viés de confirmação. Sabe como é? A pessoa decide que vai comprar uma ação específica, e aí, de repente, parece que o mundo inteiro conspira a favor. Só aparecem notícias boas, análises positivas, enquanto todos os sinais de perigo são convenientemente ignorados. É que a nossa mente não quer a verdade, ela quer ter razão, ela busca validação. Depois vem um bem perigoso, o excesso de confiança. É aquela armadilha de se achar o gênio das finanças, mais esperto que todo o mercado. E o que acontece? A pessoa começa a operar demais, a girar a carteira sem parar, gastando uma fortuna com taxas. Ou pior, concentra todo o dinheiro num único ativo super arriscado, pensando, mas comigo vai ser diferente. Quase nunca é. E o famoso efeito manada, quem nunca ouviu falar? É aquela vontade irresistível de comprar um ativo só porque está todo mundo comprando. Ou, no outro extremo, vender tudo em pânico porque o mercado está derretendo. É deixar a análise de lado e simplesmente seguir o fluxo, seguir a multidão. E o irônico é que, muitas vezes, as maiores oportunidades estão justamente no caminho contrário ao da manada. Agora, esse aqui é um dos mais poderosos, aversão à perda. A psicologia já provou. A dor de perder R$ 100 é muito, mas muito mais intensa do que a alegria de ganhar os mesmos R$ 100. E isso nos leva a cometer um erro clássico, que essa analogia aqui descreve perfeitamente. A gente acaba cortando as flores, ou seja, vendendo as ações que estão indo bem, rapidinho para garantir aquele lucrinho, e ao mesmo tempo a gente fica regando as ervas daninhas, segurando aqueles papéis que só dão prejuízo numa esperança quase cega de que um dia eles vão se recuperar. Ok, a gente já conheceu os vilões da nossa história. A pergunta agora é: como lutar contra eles? A resposta, surpreendentemente, não é tentar ser mais inteligente que a própria mente. É ser mais disciplinado. A nossa grande arma nessa batalha é a força do hábito, é a consistência. Dá uma olhada nesse número.
R$ 750 mil. Parece uma fortuna, né? Algo bem distante. Mas e se eu contar que esse valor pode ser o resultado de investir R$ 500 por mês, todo santo mês, por 30 anos, com uma rentabilidade de 8% ao ano? Não tem mágica nenhuma aqui. É só o poder incrível dos juros compostos, trabalhando junto com a consistência. É disciplina, no fim do dia, que constrói riqueza de verdade. Tá, mas como é que se cria essa disciplina na prática? Bom, tem alguns hábitos que ajudam e muito. Primeiro, automatizar os investimentos. Deixar agendado, sabe? Para não depender da nossa força de vontade, que falha. Segundo, seguir o plano e ignorar o ruído. O mercado faz barulho todo dia, o segredo é não se desesperar. E terceiro, de tempos em tempos, dar uma olhada e rebalancear a carteira para garantir que ela continue no caminho certo dos objetivos. São coisas simples, mas que fazem uma diferença gigantesca. Certo. A gente falou de metas, dos perigos da mente, da força do hábito. Agora é hora de juntar todas essas peças do quebra-cabeça. E a estrutura que une tudo isso, que dá forma e sentido, é o plano financeiro. Pense nele como o grande arquiteto da nossa jornada de investimentos. E todo bom plano, toda construção sólida precisa de pilares fortes. O primeiro é o básico, orçamento e controle de gastos. Tem que saber para onde o dinheiro está indo. O segundo é a reserva de emergência. Ela é o nosso colete salva-vidas para os imprevistos da vida. Terceiro, se livrar de dívidas caras. Não adianta nada buscar rendimento se os juros da dívida estão comendo tudo. E por último, mas não menos importante, revisar o plano de vez em quando. Afinal, a vida muda e o plano tem que mudar junto. Essa analogia do mapa e da bússola é simplesmente perfeita. Ela mostra que o planejamento financeiro não é para ser uma prisão, uma camisa de força. Pelo contrário, ele é a ferramenta que dá liberdade. Ele mostra onde a gente está agora, aponta para onde a gente quer chegar e, mais importante, nos ajuda a corrigir o rumo no meio do caminho. É a nossa melhor defesa contra as decisões tomadas no calor do momento. Então, para a gente amarrar tudo, a grande lição é esta. Ter sucesso nos investimentos é muito, mas muito mais do que só saber escolher as melhores ações ou os melhores fundos. É um tripé. É a combinação do conhecimento técnico, claro, com uma inteligência emocional para não cair nas armadilhas da mente e a disciplina para seguir o plano, faça chuva ou faça sol. E para fechar, eu queria deixar uma última reflexão. Um plano financeiro de verdade não pode ser só uma lista de ativos e números numa planilha. Ele precisa ser o reflexo dos sonhos, dos grandes objetivos de vida de uma pessoa. Então a pergunta que fica no ar é: o planejamento financeiro que está sendo construído, ele é de fato um espelho dos maiores sonhos de quem o faz?